Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração, insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também as aprovam, os que assim procedem. Amém? Amém. Amém. A escolha desse capítulo introdutório de Romanos se dá pela temática urgente que se manifesta hoje na nossa sociedade. O livro de Romanos ele é entendido pela maioria dos teólogos como se fosse uma mini sistematização teológica. O que seria isso? O livro de Romanos é como se fosse o apóstolo Paulo escrevendo com uma forma de instruir qual a centralidade do Evangelho. De que forma a gente tem que enxergar o ser humano, de que forma temos que enxergar o plano da redenção, de que forma temos que enxergar as punições de Deus, os atributos de Deus, e de que forma temos que enxergar como essa punição se manifesta. Então, nesse capítulo introdutório, Paulo está falando especificamente aos povos gentios. Gentios somos nós, que não somos descendentes de judeus. Temos, por consequente, também, após a crucificação de Cristo, o plano redentor se manifestou a nós também, porque originalmente ele era apenas para o povo designado por Deus, que seria o povo judeu. Dessa forma, o apóstolo Paulo, ele se introduz como apóstolo de Deus, fala que gostaria de estar com os romanos. Então, Paulo, ele não havia ainda conhecido a igreja de Roma. Os teólogos, eles falam que, por haverem romanos no dia de Pentecostes, provavelmente a igreja começou a se expandir a partir dali, e eles começaram a criar
congregações comunidades, né? Porque naquele tempo não se podia ainda criar igreja, a gente não tem eles não tinham esse privilégio que nós temos hoje. Então ele sabia dessa comunidade que estava crescendo em Roma. Dessa forma, o apóstolo Paulo, ele fala acerca de Jesus Cristo, na introdução do capítulo, fala que ele venceu a morte pelo Espírito de Deus, e ali ele já começa a introduzir o termo da Trindade, né? É o Filho de Deus, o Espírito que se manifestou, o Pai é o Filho de Deus. Então, ali já vemos Pai, Filho e Espírito Santo. Já vemos a materialização de Deus, né? Enquanto um ser triuno. É um Deus único que é triuno. Dessa forma, o apóstolo Paulo, ele começa a falar que ele não se envergonha do Evangelho, pelo fato do Evangelho ele ser o poder de Deus. Então ele tem o poder para mudar as vidas. Ele tem o poder para regenerar as pessoas, por intermédio do Espírito Santo de Deus. E o que acontece? Paulo, nos versículos antes, ele se vê como devedor, tanto dos sábios quanto dos bárbaros, que eram, no caso, os ignorantes da época, né? Naquela época, as pessoas estavam vivendo no auge da filosofia, no auge do início do que a gente conhece hoje como ciências, os primeiros questionamentos. Então, nós tínhamos os intelectuais romanos, nós tínhamos os intelectuais gregos, e Paulo também direcionava o evangelho a esses. Então, era tanto para aquelas pessoas que não tinham instrução, como para as pessoas que eram de alto nível intelectual. O apóstolo Paulo, ele fala aqui um versículo muito interessante, que a manifestação, a salvação, ela vem primeiro do judeu e depois ao grego. Essa manifestação da salvação, ela traz um paralelo com relação ao plano redentor de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele ia em cidades gentílicas, ele primeiro pregava nas grandes sinagogas e depois introduzia a mensagem aos gentios. Então, nesse tempo, até o apóstolo Paulo cumpria esses passos que foram introduzidos por Jesus Cristo. E aqui nós vemos o versículo base que teve por incidência a reforma protestante através de Martim Lutero, que o justo viverá por fé. Vou tomar um pouquinho de água aqui que a minha garganta está seca. Glória a Deus. Aleluia. O justo viverá por fé. O viverá, aqui introduzido no versículo, ele tem duas conotações teológicas falando. É o viverá de vamos viver em fé e que a fé faz tu viver. Então, pensem da seguinte forma: estávamos mortos em nossos pecados. Morto diz sim, morto diz não, morto responde Deus, morto não faz nada. Deus vem, através do Espírito Santo, e te vivifica. Então ele te traz a vida. Ele te traz a vida espiritual. Ele te salva. Esse é o processo de vivificação introduzido por Deus. O justo viverá por fé. E o apóstolo Paulo, esse é um tema interessante, porque aqui nós temos que ver como que a construção da base teológica da igreja tem que ocorrer. Toda base teológica de uma igreja, ela tem que seguir um princípio, uma base. E é através dessa base que as outras coisas irão se construindo. Então, nesse capítulo introdutório, o apóstolo Paulo, ele fala da ira de Deus, a ira santa de Deus. Quando nós vamos hoje nas igrejas modernas, muito se fala do amor de Deus, que Deus é Pai, que Deus é amoroso, que Deus te aceita, vem aqui, venha Deus
Deus vai te salvar. E às vezes a gente até faz Deus como se fosse uma espécie de coitado, né? Tadinho. Jesus está lá implorando para tu vir para Ele. Jesus está lá pedindo, por favor, Ele morreu na cruz por ti. E lá do céu, a gente tem um Deus irado. Irado com o pecado, uma ira santa. E essa ira aqui é interessante porque as pessoas costumam minimizar a ira de Deus. Então, é como se o amor fosse um atributo maior e a ira, ela fosse um atributo menor de Deus. Enquanto que nós temos que ver que todos os atributos de Deus são do mesmo nível. Aleluia! Eles estão no mesmo patamar e ele não pode se desligar e entrar em contradição com o outro. Ou seja, se Deus é justo e Deus é santo, o parâmetro de justiça de Deus inclui: ninguém pode ser salvo se cometer apenas um delito. Isso é chocante. É interessante parar para pensar que eu, por si só, pela minha raiz pecaminosa, nasço. A única coisa que tenho de direito ao nascer, pela minha natureza humana, é a condenação. Tanto que o apóstolo Davi fala: um pecado me concebeu minha mãe. Nos próximos capítulos, Paulo fala que todos pecaram. Todos estão separados de Deus. E quando nós vemos que somos pecadores, que só somos dignos da condenação de Deus, isso, se não causar um choque em você, eu não sei mais o que causa. Porque se o parâmetro de justiça é tão alto, se o parâmetro de justiça que não aceita qualquer erro que for, já te jogaria no inferno, estaríamos todos os dias de joelhos dobrados, pedindo a misericórdia de Deus. Amém, Jesus. Pelos pecados que cometemos. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala que Deus se pôde conhecer pelo que é manifesto. E a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. O verbo deter aqui, a raiz do grego dele, significa sufocar. Então é como se Deus se manifestasse para a humanidade desde o início, como o capítulo está falando, e mesmo aqueles que nunca tiveram contato com o Evangelho, vamos fazer uma conjectura daquele tempo, contextualizar. O Evangelho estava começando a se expandir para a Europa. Quando Paulo estava falando isso aqui, ele estava se dirigindo à Espanha, porque ele queria pregar aqueles povos gentios que nunca ouviram falar do Evangelho. A gente tem um continente gigantesco, a Ásia. Nós temos o continente americano que nem havia sido descoberto. Nós tínhamos o Polo Norte, o Polo Sul. E o que Paulo falava aqui? Deus se manifesta pelos atributos da natureza. E esse é um ponto que causa muita dúvida teológica, e Paulo ele responde de maneira clara. Ele diz o seguinte: as pessoas, vamos supor os asiáticos, ou os índios, que nunca ouviram falar do Evangelho, e você fala assim: poxa, eles nunca ouviram falar do Evangelho, né? Qual vai ser o parâmetro de justiça de Deus para eles? O apóstolo Paulo fala: Deus se manifesta através da criação. Se você olha uma paisagem, vamos supor que você vai ali na guarita, né? Você vê aquelas rochas, você vê aquele oceano, aquela vastidão, aquela natureza, você vê como é que isso surgiu do acaso. Como a criação se manifestou de maneira tão perfeita que as coisas funcionam em harmonia. E tu não consegue reconhecer que existe um poder maior que criou aquilo. E nem o mínimo que seria reconhecer, por exemplo, o índio, ele está lá olhando a natureza e ele fala: puxa, não consigo ver que não tem um poder maior aqui. Nem isso. O que o apóstolo Paulo quer dizer é o seguinte: a criação, ela manifesta Deus. Se eu já nego
a manifestação de Deus na natureza, eu já sou passível de condenação. Eu sou passível, eu sou indesculpável, segundo o apóstolo Paulo. Vamos supor o seguinte: se, por eu nunca ter ouvido o Evangelho, por assim dizer, eu sou desculpável perante Deus, então peraí, aquele sujeito lá, aquele índio, ele nunca ouviu a mensagem, então ele vai chegar lá no céu porque ele nunca ouviu o Evangelho, né? Como é que ele vai saber da verdade de Deus? O apóstolo Paulo fala que é indesculpável, porque a manifestação de Deus se dá inclusive através da consciência. Aqui nós introduzimos o termo de imagodeia, a imagem de Deus. Todos nós nascemos com a imagem de Deus, por mais corruptível que somos pela nossa raiz pecaminosa, mas a imagem de Deus ainda está em nós. A nossa consciência nos acusa. A consciência do índio que nunca ouviu falar do Evangelho acusava ele. A manifestação da natureza mostrava Deus, portanto, ele é indesculpável. Vamos supor, então, se eu chego lá numa tribo, prego, metade da tribo se salva e a outra metade não. Então, metade já vai para o inferno. Era melhor eu nem ter ido. Porque se é desculpável ele nunca ter ouvido falar do Evangelho, então eu nem prego para eles. E esse é o sentido da missão. A gente prega para as pessoas, porque se elas não ouvirem, elas já estão condenadas ao inferno. Entendem o padrão de justiça de Deus, como é tão alto? Por que vocês acham que os povos se separaram tanto assim da terra? As gerações, os idólatras, as idolatrias que foram se criando, os povos eles foram se espalhando através do mundo e se espalhando cada vez, se afastando cada vez mais de Deus. Portanto, todos são indesculpáveis. Isso é forte de falar. Porque se fala muito do atributo do amor, mas se exclui o atributo da justiça e da ira santa de Deus. E a ira aqui não é entendida como uma ira raivosa, vingativa, que é a ira humana que a gente compreende. É a ira contra o pecado. É a ira da rebelião da criação contra o Criador. E nos versículos seguintes, o apóstolo Paulo fala que porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E aqui a gente entra num ponto muito interessante, porque o apóstolo Paulo está vivendo, como eu falei para vocês, na época dos grandes filósofos, dos grandes pensadores, tanto que se tu vai na escola hoje, tu começa a estudar filosofia, tu não estuda os filósofos de hoje, tu começa lá da Grécia, tu começa estudando lá da Grécia. E o apóstolo Paulo, naquela época, já se manifestavam algumas perguntas como, por exemplo, qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Quem criou isso? Qual o sentido da moralidade? E o apóstolo Paulo ele fala que a partir do momento em que o homem ele abandona esse... Não que raciocinar seja errado, irmãos. Primeiro ponto, o raciocínio ele tem uma função. Se você olhar a história do conhecimento da ciência moderna, ela começou com o cristianismo. A questão que Paulo fala é, se eu pego e tiro a centralidade de Deus na minha vida, o meu raciocínio ele fica nulo. E quando Paulo fala que fica nulo, é no sentido de ser inútil. Então a gente vê muita gente, principalmente se você já viveu algum contexto universitário, você vê gente com mestrado, com doutorado, com PhD, entende de muita coisa, mas é um louco. É um louco com a vida destruída, com a família destruída, com o casamento destruído, com os filhos andando no caminho errado, ou seja, muito se conhece, mas a vida é uma desgraça. Então, aqui nós vemos a loucura do ser humano que abandona a Deus por se rebelar. É muito fácil, por exemplo, por que que o nosso raciocínio, e aqui o apóstolo Paulo ele fala que Deus entrega-nos a um estado de mente deplorável,
reprovável, deplorável. E por que ele nos entrega a esse estado? Primeiro, Paulo ele começa a falar sobre a questão aqui do pecado da homossexualidade. Ele quis introduzir, muita gente fala que não tem no Novo Testamento, mas tem. A gente acabou de ler aqui. E o apóstolo Paulo ele fala sobre essa despropriação do uso natural, do que se refere à sexualidade, e de outros tantos pecados. Então o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: tu peca, ok, tu pecou, tu afasta Deus da tua mente, porque é muito mais fácil eu viver uma vida em que não tem um Deus me julgando. É chato, é incômodo tu praticar as tuas ações no teu dia a dia, no teu trabalho, com a tua família, com os teus amigos, e ficar pensando o seguinte: eu tenho que viver segundo as regras de um Deus. Eu tenho que viver segundo os princípios de um Deus. Por que eu tenho que fazer isso? Então, é como se o teu raciocínio ele começasse a entrar num estado em que eu começo a excluir essa consciência. É como se tu afogasse, como eu falei para vocês. Tu afoga, tu vai afogando cada vez mais essa consciência que está no centro da tua alma. E tu afoga, até que o teu raciocínio ele se torna nulo. E o que o versículo fala? O castigo de Deus para o pecador é fazer ele ser mais pecador. Então, a graça de Deus, a gente usa um termo que é a graça comum, é a graça que é manifesta para todos os homens, tanto salvos quanto não salvos. Você, pelo seu estado natural, é forte o que eu vou falar agora, pelo seu coração, porque o apóstolo Paulo ele fala que o nosso coração, naturalmente, ele está entregue às concupiscências, que seriam todos os males, todos os desejos da carne. Pela nossa natureza, você é tão pecador como um assassino ou um estuprador. O que acontece é que Deus, ele suprime essa tua maldade. É como se tu é capaz de fazer tudo isso, mas Deus, ele não deixa. Ele bota toda essa tua pecaminosidade para baixo, ele tenta suprimir através do Espírito Santo dele. O que Deus faz então? Tu peca, teu raciocínio está nulo, tu ignora a manifestação dessa consciência que fala dos teus pecados, então seja feita a tua vontade. Esse é o pior castigo que Deus pode dar para ti. Seja feita a tua vontade, não a vontade de Deus, seja feita a tua vontade. Porque se tu quer que seja feita a tua vontade, tu vai fornicar, tu vai adulterar, tu vai mentir, tu vai roubar, tu vai matar, tu vai fazer tudo isso. E Deus, ele começou a entregar a humanidade que se rebelou contra ele, principalmente os povos gentios, a idolatria, a perversão. Tanto que o apóstolo Paulo ele fala que os homens começaram a adorar o homem corruptível, e eles começaram a adorar seres quadrúpedes, répteis. Você vê lá no Egito, por exemplo, eles adoraram o crocodilo do Nilo, adoravam um Deus que era metade ave, metade homem. Para ter uma noção, até na Grécia, o ser humano ele tem esse coração tão idólatra, a idolatria, porque o nosso coração, desde o Éden, ele foi criado para estar em sintonia com Deus. Por consequência do pecado natural, pelo pecado original de Adão e Eva, fomos separados. Mas essa imagem permanece, a busca por adorar alguma coisa, a busca por um sentido maior. Então, as pessoas começam a buscar ídolos fora do aspecto de Deus. Então, tinha até templo para o Deus desconhecido na Grécia, um Deus que nem tinha nome. E se vocês parar para pensar, os deuses, um homem adorando outro homem, é a imagem da imagem adorando a representação da imagem. Então, assim, se eu sou a imagem de Deus, eu estou adorando
Uma imagem que a imagem criou, que representa a imagem. Então você vai fragmentando, você vai cada vez mais se afastando de Deus. E isso acontece, a idolatria, essa busca por Deus, ela se manifesta de várias formas. Ela pode se manifestar pelo dinheiro. O dinheiro pode ser um ídolo, né? Tua esposa, tua namorada pode ser um ídolo para ti. Teus filhos podem ser um ídolo para ti. Políticos podem ser ídolos para ti. Né? E você é capaz de se matar por essa pessoa, mas se alguém aponta uma arma para a tua cabeça e diz assim, nega o teu Deus agora, tu nega e sai andando. Né? Então é isso que acontece. E pelo ser humano, ele ter esse imago Dei, essa imagem de Deus, essa imagem essa busca por adorar alguma coisa, ele vai sempre buscar significados fora. Ele vai sempre buscar adoração fora. O que acontece então, né? No caso dos ateus aqui, o ateísmo é deliberadamente antinatural pela Bíblia. Se a natureza do homem adorar, por mais que ele seja um idólatra, que ele adore, sei lá, um indiano que adora uma vaca, por mais que ele seja um idólatra, ele ainda está seguindo a natureza, por mais que pecaminosa, mas está seguindo a natureza. O ateu, ele é antinatural. Mas é aquela coisa, né? Não existe ateu quando o pitbull pula cerca, e não existe ateu quando o avião está dando turbulência. Então é aquela piada, né? O avião está dando turbulência, tu fala, ai meu Deus, Deus me salva. Então já tem essa manifestação. É uma manifestação deliberada, é a rebelião do homem contra Deus. Oh, glória. E o que acontece então? Se Deus te entrega a uma disposição cada vez mais deplorável, é hora de você analisar todos os atos pecaminosos da tua vida. Porque se Deus deixa de suprimir a tua raiz pecaminosa, eu sinto uma pena pelo que vai acontecer com a tua vida, pela destruição do que vai acontecer com a tua vida. Propositalmente, o apóstolo Paulo aqui, ele fala dos pecados que estão aqui, você pode relacionar todos eles com os 10 mandamentos. Você vai de mal a pior. Vamos acompanhar aqui comigo mais uma vez. Deus nos entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, perfidos, que significa que falta de fé, traidor, que trai Deus, sem afeição natural e sem misericórdia. Outro ponto aqui, desobediência aos pais. Né? E aqui para os jovens que vão ter filho, é uma coisa interessante. O apóstolo Paulo está falando que até as crianças são pecadoras. A criança, ela é pecadora. Para você que não sabe, a visão de que a criança não tem pecado é uma visão católica. A visão protestante é que uma criança é tão pecadora quanto nós. Tem até uma linha teológica que fala que, uma frase meio chocante, mas o que a gente tem mais próximo de um demônio na terra é uma criança. Porque se você bota um recém-nascido no seu colo e tem uma mamadeira atrás dele e ele está com fome, se a criança tivesse a força, ela atravessaria a tua mão no teu corpo para pegar a mamadeira. Porque ela é movida puramente pelo desejo. Ela não absorveu a sabedoria, ela não absorveu os mandamentos de Deus que são passados pelos pais. Então, a desobediência aos pais é algo que a gente já vê depravação desde a infância. E a afeição, a perda da afeição natural, é os pais, as mães, que deixam de amar as suas crianças. Então, se você chega no hospital,
Vê o número de crianças que chega lá espancada. É triste isso. Mas é assim que as coisas são. E o Estado vai piorando cada vez mais. Ora então, conhecendo eles a sentença de Deus, os que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam o que assim procedem. O que acontece então? Já estou todo aqui manchado no pecado. Estou mergulhado. Se um irmão chega para mim, fiz isso. Faz mesmo. Faz que não tem problema. Faz que é assim que as coisas são. Deus te ama. Ou às vezes nem fala de Deus, né? Faz porque tanto faz. Então é como se fosse um ciclo. Deus ele entrega a humanidade a um estado em que eu não vou mais conter o teu pecado e vou deixar que vocês se propaguem para a destruição de vocês. Mas um dia a minha ira santa se revelará no juízo final e a condenação recairá sobre vós. É isso que acontece. Capítulo 2, Paulo fala que Deus não faz acepção de pessoas. Esse versículo é usado muitas vezes de maneira errada. A acepção de pessoas aqui é que Deus não faz acepção entre povos, entre raças. E essa acepção ela é tanto para condenação quanto para salvação. A gente fala só da salvação, né? Mas assim, ó, se tu chega na igreja e as pessoas dizem, pode vir do jeito que tu está. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus, quando salvou aquela mulher do apedrejamento, ele diz assim, ó, vai, só que não peques mais. O que está acontecendo hoje é que a gente aceita as pessoas, elas se mantêm do jeito que estão. É bem assim. Aleluia. E estamos entrando num estado de liberalismo teológico. Vê um pregador? O pregador fala, a pregação é para exaltar somente o ser humano, apenas o ser humano. Calvino fala o seguinte, que quando tu olha para o sol, faz uma metáfora entre o que nós somos e o que Deus é. Tu olha para o sol e tu vê o tamanho daquela luz, né? Agora imagina que você fosse cego. Um cego, qualquer feixe de luz que ele vê, já é uma maravilha. Seria uma maravilha para ele. Seria a coisa mais linda que ele viu na vida. Essas são as tuas obras. Tu faz alguma coisa e diz assim, eu sou bom, vi um feixe de luz. Posso ser salvo. Eu fiz um feixe de luz. Aí tu abre teus olhos, tu vê aquele sol e tu chega a ficar cego. Aquilo é a manifestação da santidade de Deus. Aleluia. Ela te cega de tão santo. E aí tu fecha os olhos, tu se afasta, porque aquilo queima, aquilo pode te deixar cego. Essa é a santidade de Deus. Isso é só para você ter um parâmetro de comparação. E a gente vê que esse tipo de teologia, ele começou a se manifestar cada vez mais forte na igreja, principalmente aí depois dos anos 2000, que é uma coisa centrada, e tu vê essa manifestação claramente nos hinos que são entoados na igreja. Quer ver como é que uma teologia da igreja é constituída? Quer ver como essa igreja está firmada no Evangelho? Vê os hinos que essa igreja canta. Vou dar um exemplo de um hino que foi cantado aí a todo canto aí nas igrejas. Espelho. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Jesus é o espelho. Jesus é o cordeiro que reflete a imagem do Senhor. Esse devia ser a centralidade. Jesus é. Se você está morto, você não tem luz. Se você tem luz, é porque Deus botou a luz em você. E esse é um ponto que temos que ter cuidado. Por quê? Não chore se o mundo ainda não notou. Por que eu tenho que buscar reconhecimento no mundo? Deus reconheceu o seu valor. Vamos ver o valor que Deus fala aqui. Seu coração naturalmente entregue às concupiscências. Você só não é
tão pior quanto um assassino, um estuprador, porque Deus contém o mal no teu coração. Que valor é esse? Qual é a centralidade aqui? Nos colocamos, temos que nos colocar, e o apóstolo Paulo ele fala no capítulo 9 de Romanos, né, sobre essa questão da condenação, e o apóstolo Paulo ele tem essa dinâmica de, é como se ele já adiantasse uma pergunta que alguém vai fazer para ele. E aí as pessoas chegam assim, tá, o apóstolo Paulo, mas seria Deus injusto por fazer isso aí? Por me condenar? Seria Deus injusto? O apóstolo Paulo diz assim, não. Quem és tu, criatura, para questionar o Criador? Se ponham no seu lugar. Isso, essa mensagem vai para mim. Somos criatura. Não somos o Criador. Nascemos em pecado. Estamos em estado natural de depravação total. Foi somente através da regeneração do Espírito Santo que somos capazes de viver em comunidade, de viver em santidade, de viver através da palavra de Deus. Amém. E a questão aqui, para a gente já ir encerrando, o apóstolo Paulo no capítulo 3 ele fala que a vantagem dos judeus é porque eles tiveram os oráculos de Deus. Ou seja, aqueles que levaram a palavra. Essa foi a vantagem. A vantagem é que eles ouviram a palavra primeiro. A desvantagem é que o juízo ia pesar mais. Porque eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra. E isso se aplica a nós hoje. Não, a Bíblia não dá detalhes sobre isso, é um mistério. Não sei como é que vai ser esse julgamento acerca de que vai ser mais pesado para nós porque nós conhecemos a palavra e talvez uma tribo lá isolada não conhece, se tem um lugar lá no inferno que tem ar-condicionado ou não, mas a verdade é que o juízo de Deus pesa mais sobre nós que conhecemos a palavra. Então, a consequência sobre os nossos atos é tremenda. Mas aqui vai uma mensagem de esperança que a gente vê no início do capítulo, quando a gente começou a ler no versículo 16, que o apóstolo Paulo não se envergonha do Evangelho porque ele é poderoso. Então, é poder para regenerar, para salvar, para santificar. Amém, Jesus. Ainda há tempo para todos nós. Aleluia. Por que eu quis trazer essa mensagem? Para trazer a centralidade do que significa o Evangelho. Criaturas pecadoras, depravadas, que estão vivas por causa da misericórdia de Deus e que necessitam urgentemente de salvação, porque senão Deus te entrega a um estado cada vez mais deplorável. E essa é a verdade dura que temos que aceitar na Bíblia. Não sei o que eu estou falando, né? Eu simplesmente li e falei o que estava escrito. Se você não gostou, o problema de você não é nem comigo, é com Deus. Né? Se você tem raiva da ira de Deus, espera o momento do juízo final. Glória a Deus. Ainda há tempo para todos nós. Há tempo para arrependimento. Há tempo para buscar a palavra de Deus. Quem é seu ídolo? Quem é seu Deus? Essa é a pergunta que fica para vocês hoje. Amém. Glória a Deus. Entregue essas palavras no nome do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.